Enquanto falamos apenas por alguns momentos, e cada noite vamos tentar sair às 9h30, se possível. Quero agradecer aos meus patrocinadores, mais uma vez, e às pessoas que nos deixaram ter o lugar aqui, o terreno, a área de exposição de mercadorias ou o que quer que seja. Estamos muito agradecidos. Pois bem, vocês são um bom grupo para o qual falar, e eu poderia falar por um longo tempo, mas não quero cansá-los. Cada noite, cerca de 30 minutos. Esta noite será um pouco mais longa por ser a primeira noite. Eu quero falar sobre o tema nesta noite de o Cristo identificado de todas as eras. Porque a Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a identidade de Cristo em todas as eras. Pois bem, vocês observaram aqui a Escritura dizendo aqui que lembrem-se de seus líderes, considerem a sua conduta. Veem? O resultado de seu modo de vida é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tantas pessoas têm opiniões diferentes sobre Cristo. Enquanto viajo a diversas partes do país e ao redor do mundo, percebo que muitas pessoas têm suas diferentes opiniões. Você ficaria surpreso ao saber quais são algumas de suas opiniões. Alguns deles pensam que ele era apenas um mestre maravilhoso. Bem, agora, ele era isso, exatamente. E muitos pensam que ele era um grande filósofo. E ele era isso. Ele certamente era. E então, alguns deles pensam que ele era um bom homem. E ele era isso. Porém, veja, ele era mais do que isso. Ele era tudo isso e mais. Alguns deles pensam que ele era um profeta. Ele era um profeta. Todavia, era mais do que um profeta. Ele era o que os profetas eram, porém mais. Vem? Então, como saberíamos agora? Se ele estava ministrando seus ensinamentos, ele era um mestre e um grande filósofo. Mas o único jeito de sabermos hoje, se quiséssemos identificá-lo hoje, eu creio que ele ressuscitou dos mortos. Eu creio nisso de todo o meu coração. E eu creio que ele prometeu aqui que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu estou sempre contigo e nunca te deixarei, nem te desampararei. Pois bem, essas palavras ou elas são verdadeiras ou não são verdadeiras. E se não são verdadeiras, então o que estamos fazendo aqui nesta noite? Somos pessoas miseráveis, somos pessoas que estamos bem enganados. Todo mundo cristão está enganado se ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele não estiver vivo nesta noite e conosco como prometeu. Eis que estou sempre convosco até a consumação ou o fim do mundo. Estou convosco sempre. Agora, se isso não for a verdade, então há algo errado, e somos achados como falsas testemunhas. Não só estamos nos tornando miseráveis sob um falso pretexto, mas estamos enganando outros. Somos encontrados como enganadores por algo que estamos falando que não é, se ele é apenas um mito ou é apenas algo histórico. De que serve um Cristo histórico se ele não é o mesmo hoje? De que serve um Deus de Moisés se ele não é o mesmo Deus hoje? De que adianta pegar seu canário e alimentá-lo com boas vitaminas para fazê-lo ter belas penas e asas boas e fortes e então deixá-lo em uma gaiola? Veja, isso não lhe faz bem. E falamos sobre quão grande Deus foi e não dizer que ele é o mesmo hoje, então há algo errado. Estamos enjaulados em algum lugar e essa é uma falsa concepção do que é Deus. A Bíblia diz claramente, ele é o mesmo, e isso significa que ele é o mesmo. Ele é exatamente como era. Ele não mudou nem um pouco. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E agora temos hoje, neste dia e neste tempo,
exatamente como eles o tinham em seu dia e em todos os dias, temos nosso próprio pensamento acerca dele. Porém, certamente, se houver como sabermos verdadeiramente, teremos que descobrir o que ele era, e então descobrir o que ele era em outras eras. Lembrem-se, a Bíblia diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, teremos que descobrir o que ele é de outras eras, saber o que ele era no tempo quando ele andou na terra, no tempo antes de andar na terra e no tempo depois que ele esteve na terra e deixou a terra. Teremos que descobrir o que ele era para saber o que ele é hoje, sempre, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, bem, caso contrário, teremos que voltar e averiguar para ver o que ele era. Agora, encontramos em São João capítulo 1, começando com o versículo 1, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Agora, esses são os atributos, suas palavras. São pensamentos agora. Eles não são expressos. Vejam, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era a palavra. Bem, se ele era a palavra no princípio, ele é a palavra hoje, porque ele sempre é a palavra. Assim, Deus tem que julgar o mundo por alguma coisa. E as pessoas dizem: bem, agora, como se eu perguntasse a um católico aqui nesta noite, como você acha que Deus julgará o mundo? O católico diria: pela Igreja Católica. Tudo bem. Agora, que Igreja Católica? Pois eles têm a romana, a grega ortodoxa e muitas delas. Qual Igreja Católica seria? O luterano diria: por nós. Então vocês batistas estão fora. E então, se dissermos pela Batista, então vocês pentecostais estão fora. Então haveria tanta confusão, ninguém saberia o que fazer. Então ele nunca prometeu julgar o mundo pela igreja. Ele prometeu julgar o mundo por Cristo, e Cristo é a palavra. E o que julgará o mundo é a Bíblia, que é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, se ele estava no princípio, ele designou sua palavra, tanto para cada geração, cada vez que ele tinha essa era vindo. Ele é onipresente, onisciente, onipotente e infinito. Se não é, ele não é Deus, sendo infinito, ele é eterno. E então, nisso, sendo onipresente, sendo onisciente, conhecendo todas as coisas, o torna onipresente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim, pois, ele pôde falar do fim desde o princípio, e em cada era ele designou tanto de sua palavra em cada era. E então, geralmente, o homem perverte tanto isso, e o mundo chega a tal condição, que ele tem que enviar algum homem ungido. Todas as eras foram do mesmo jeito. Ele se identifica na terra, no homem. Deus não faz nada sem o homem. A Bíblia diz assim, vocês sabem, veem? Ele sempre toma o homem, porque é o homem que ele tem que usar. Deixa o homem, colocou-o no livre-arbítrio, sabendo que ele cairia, para que pudesse revelar seus atributos como Salvador, pois não havia nada perdido. E assim, ele escolheu o homem. Ele poderia ter escolhido as estrelas, ele poderia ter escolhido as árvores, mas ele escolheu o homem. Certa vez, de pé, olhando para a seara, Jesus disse: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E ele era o Senhor da ceifa, vem? Nada tendes, porque não pedis. Não pedis, porque não credes. Pedi em abundância, para que o vosso gozo seja completo. Vem? Ele está dependendo de você pedir e crer que recebe o que pede. Assim, pois, no princípio, encontramos que ele proveu sua palavra. Constatamos que nos dias de Moisés e em todos os tempos,
Ele se identifica cada vez por seus profetas. A Bíblia diz: ele não fará coisa alguma sem que primeiro revele aos seus profetas. E lembrem-se, Deus é um Deus imutável. Ele nunca muda. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim, encontramos que em cada era o homem entra no programa de Deus. Eles elaboram suas próprias ideias e parece bom, muito belo, e às vezes fica tão próximo que pode haver apenas uma palavra diferente. Mas essa palavra significa a diferença entre a morte e a vida. Foi uma palavra que deu início a tudo, quando Eva descreu em uma parte da palavra de Deus. Lembre-se, Satanás não atirou tudo fora. Ele disse: certamente isso será assim e será desta maneira, e Deus assim e assim, mas certamente ele não fará isso. Mas ele disse que o faria, e quando ele disse que o faria, isso faz com que já seja confirmado. Vê? Você deve crer em cada parte dela, não importa o que ela diga, creia de todo modo. Se você não consegue explicá-la, creia de todo modo. Não se pode explicar Deus, ninguém pode. Deus é conhecido pela fé, não pela ciência. Você crê em Deus por fé, porque Ele disse assim, e isso fica definido. Desde que Ele tenha dito que é assim, isso soluciona o caso. Ele disse: não faz nenhuma diferença o quanto a ciência diga que não é. Noé não podia explicar como a água estava em cima no céu, porque a ciência dizia que não havia nenhuma chuva lá. Mas se Deus o disse, Ele é capaz de colocar água lá, de modo que isso está resolvido. Veja, ele simplesmente creu em Deus. Sempre, o homem que é ungido com a palavra crê no que Deus disse, independentemente de poder prová-lo ou não. Ele crê de todos os modos. Deus prova.